A leitura de hoje está em Romanos capítulo 6, versículo 1, que está escrito assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Veja, nós somos salvos pela graça. Obedecer à lei de Deus é resultado da salvação, é resultado de amarmos a Deus, é resultado da nossa fé. E em resposta a essa salvação nós obedecemos. Então somos salvos pela graça. Então alguns podem estar perguntando, e Paulo que pergunta, então nós iremos permanecer no pecado para que a graça aumente? E Paulo responde, de maneira alguma, de modo nenhum. Nós que fomos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Meu amigo, no dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós morremos para o pecado através do nosso batismo, como nós podemos permanecer no pecado? De modo nenhum, nós precisamos nos afastar do pecado. Sabe, no versículo 12, Paulo fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para satisfazer os vossos desejos. Então, nós não devemos permitir que o pecado reine em nós, satisfazendo os desejos da nossa carne. Nós devemos permitir que o Espírito de Deus reine em nós. Sabe por quê? Porque o resultado do pecado é a morte. Todos nós é pecadores, é claro, mas no momento que nós pecamos, e o cristão ele não deve pecar assim, liberadamente. O cristão ele peca assim por acidente, não planejou pecar, às vezes pecou, mas ele confessa e deixa. E a palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa, e Deus perdoa. Então, meu amigo, não podemos andar no pecado, viver no pecado. O pecado não deve reinar em nosso corpo mortal, porque o versículo 23, aqui de Romanos 6, diz que pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o resultado do pecado, apaga o salário do pecado, o resultado final é a morte. Mas o resultado de andarmos em Cristo, de vivermos em Cristo, é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, ou seja, que não anda segundo o pecado, mas segundo o Espírito. Então Paulo está dizendo aqui que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Meu desejo nessa manhã é que de fato você se afaste do pecado, que de fato Cristo reine na sua vida, não o pecado. Que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Então, para que nós possamos vencer o pecado, nós precisamos andar com Deus. Então, meu desejo nessa manhã, começa o dia lendo a Bíblia, ouvindo Deus. Começa o dia falando com Deus, orando com Deus. E durante o dia testemunhe de Deus, fale de Deus para pelo menos um amigo, manda uma mensagem no WhatsApp, dizendo que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele deseja te salvar. Deus vai usar esse instrumento para abençoar alguém, para salvar alguém. Que Deus abençoe você. E termina o dia também lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, louvando a Deus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Um ótimo dia.